Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. Maravilha. Ju, hoje a gente vai falar de algo que é muito importante, que às vezes as pessoas não dão tanta atenção para isso, que é como a postura profissional molda a sua carreira, como a imagem fala. É muito importante falar sobre isso, que às vezes passa como um detalhe, mas não, é algo bem importante. Exato. O tema de hoje, eu pensei muito na sexta-feira. Eu estava no Mato Grosso do Sul e eu estava dando um treinamento corporativo e o tanto que esse aspecto, falando sobre postura, e o tanto que esse aspecto passa desapercebido. E isso pode prejudicar muitas pessoas. Pode ser um fator a favor para sua carreira. E a gente tem que pensar, porque é algo invisível que a gente não pensa. Parece que é óbvio que a postura influencia, mas as pessoas no dia a dia estão tão desconectadas e muitas vezes estão pensando em si, que acha que isso não pode repercutir negativamente ou positivamente sobre a sua carreira. A gente até falou sobre etiqueta corporativa, de marketing pessoal, mas não é sobre isso. É algo muito além, que está implícito, porque vai muito além do nosso currículo. A gente fica tão focado no currículo, no cargo que a gente ocupa. A gente fica muito focado, por exemplo, nos cursos, mas a gente muitas vezes passa desapercebido como que está a minha postura, o que eu falo no trabalho, o meu tom de voz, como que eu me posiciono frente às atitudes, às demandas, sobre um trabalho em si, ou seja, uma ordem. Será que eu vou reclamar? Será que às vezes aqueles comentários que vão além da minha vida profissional, porque o trabalho, gente, ele é formal. Por mais que a gente tenha pessoas no ambiente de trabalho que pode se tornar meu amigo, pode ser uma pessoa da minha casa, as pessoas acabam levando isso tanto ao pé da letra que trata aquele ambiente que deve ser profissional como algo pessoal. E é onde vai surgindo ruídos na comunicação, é onde as relações ficam desgastadas e o pior é quando a nossa impressão, aquela imagem que a gente tem profissional, ela acaba sendo distorcida e as pessoas só veem esse aspecto negativo de você. Aquela questão, a primeira impressão aqui fica, a gente sabe que ela pode ser justa, verdadeira, mas a gente sabe que isso pode conter uma grande injustiça. Porque a gente pode abrir portas ou pode fechar, porque às vezes a pessoa fica tão por uma situação, um comentário que ela fez, uma exposição sobre a vida dela, que pode levar a comprometer a carreira. Por isso que a gente precisa entender o comportamento, a nossa postura, que vai influenciar diretamente, e isso envolve também percepções e distorções dos outros sobre a gente. E até mesmo levar uma demissão. A gente sabe que, já falamos aqui, que as pessoas entram pelo currículo, pela experiência, pelo curso que a pessoa tem, mas a pessoa, ou ela vai também crescer na carreira pelas soft skills, pelas competências comportamentais, se ela tem predisposição, comprometimento, responsabilidade, ética, assertividade, ou o contrário disso pode levar à demissão. A gente sabe que grande parte das demissões ocorrem por essas falhas do seu comportamento, da sua atitude. Então, a postura profissional é quando a gente é muito além de se vestir bem, essa parte do falo, isso aqui é uma capa, né? Não é sobre isso, mas é sobre como a gente se comporta com as pessoas, como a gente se relaciona, como que estão os nossos comentários.
vai muito além dessa capa que é aparência, que só tende a ficar pior com o tempo, né, cara? Exato. Ô, Ju, e com as redes sociais, você acha que isso piorou? Porque as pessoas tendem a tomar uma postura ali nas redes sociais muito diferente do trabalho, isso pode influenciar, enfim, até a imagem pessoal mesmo, da capa que você disse. Eu acredito que as redes, sim, elas influenciaram demais e impactaram, porque antigamente a gente não sabia das pessoas além da presença dela no trabalho. Hoje, a gente sabe dessa pessoa além do trabalho. E o que você faz, uma coisa que a gente não tem como controlar é o julgamento das pessoas, a avaliação das pessoas. E quanto mais a gente está nessas redes, mais as pessoas vão observar, avaliar, julgar, que pode ser positivamente ou negativamente. Uma vez que a gente tem essa rede, a gente está exposta a isso. Porém, o que a gente precisa entender? Como que a gente se posiciona diante dos desafios do trabalho, diante das pessoas, diante das nossas responsabilidades. Até aquela questão que fica, você está além da rede. Então, a pessoa vai falar assim, nossa, você é uma pessoa que tem coerência, congruência com aquilo que você fala no trabalho. Ou não. Você é uma pessoa que fala uma coisa no trabalho, você exige uma coisa que a sua vida pessoal expõe outra coisa. Isso tudo marca muito. E as pessoas aprendem muito mais pelo nosso exemplo de comportamento do que pelas nossas palavras, do que a gente fala. Por isso que o líder ele tem que tomar muito cuidado. Porque quanto mais você está acima, mais você tem pressão, cobrança e julgamento. Isso também acontece quando você está... mas eu sou só uma auxiliar administrativa. Não, você é. E aquilo que você é, o que você faz, se comporta, ele tem um impacto direto na sua carreira. Então, a gente precisa dessa observação. Eu coloquei, fazendo o estudo, como que eu vou trazer isso, que a gente se posiciona diante desses desafios, das pessoas, das responsabilidades, esse jeito da gente ser no trabalho, como a gente lida com as pressões, como a gente lida com as frustrações, como a gente lida com as conquistas, tem um impacto. Então, por isso que a gente tem que ter um equilíbrio entre essas 3 dimensões. Quais são elas? A minha primeira dimensão de atitude, como que está a minha atitude, minha postura? Eu tenho iniciativa, eu falo a verdade, eu tenho ética, eu me mostro responsável pelas obrigações que eu tenho. Uma coisa, eu vejo muito as pessoas que escolhem estar naquele trabalho, sabem sobre o seu papel, mas na hora do vamos ver, reclama, às vezes ela nem tá, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Mas a postura dela não verbal, às vezes ela não precisa nem verbalizar. O olhar, como ela impacta direto sobre a imagem que ela tem. Então, a sua atitude, a sua iniciativa, ela diz muito, né? Eu vejo, ontem mesmo, né, pensando em atendimento, eu fui almoçar fora de casa. Gente, a pessoa que me atendeu, ela tava com tanta raiva naquilo. Eu falei assim, meu Deus, ela tava quase pedindo desculpas por pedir algo. Essa pessoa, que pode ser vários fatores, tá? Qual a imagem que fica? Ela não quer estar lá. Não. Provavelmente, eu não sei se está acontecendo alguma coisa fora, mas o que fica, eu quero só explicar o que fica. A primeira impressão, né? Ela não quer estar lá. Provavelmente, o superior dela, se uma pessoa que nem conhece já tem essa impressão, imagine quem está próxima. Ela provavelmente não vai ter uma oportunidade. Às vezes, gente, é isso que eu quero, meus queridos ouvintes, mostrar. Você acha que você está trabalhando só pra gente, pro outro? A gente trabalha pra gente. A carreira dela está sendo impactada. Sim. Então, a sua atitude, o que você faz, que é o primeiro ponto. Segundo ponto,
a sua vida emocional, né? Então, você tem capacidade de se autorregular diante de desafios? A impressão que eu percebi, ela estava com uma grande raiva de estar lá. Ou seja, ela pode até ter vários motivos. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas olha o impacto de você não gerenciar essa emoção da raiva, ou da tristeza, ou do medo. O quanto que isso pode impactar. E o quanto que a gente está se comportando ativamente ou reativamente. Tem pessoas que é só reativa. Ela não pensa para falar, ela só reage por impulso. Então ela é pura emoção. E essa falta de autorregulação da sua emoção, de raiva, tristeza, que é uma emoção muito comum no trabalho, ela pode impactar na sua carreira. Uhum. E o terceiro aspecto dessa dimensão é a sua comunicação. Ou seja, como você se comunica? O não verbal, quando eu falei sobre a expressão facial, corporal, e também como você se expressa verbalmente. Você tem clareza, você tem uma escuta ativa, você é assertivo ou você é mais passivo ou agressivo? Então, esses 3 componentes também estão relacionados diretamente à nossa postura. E o que é importante, que é curioso, né? Que essas 3 dimensões, elas se comunicam o tempo todo. E mesmo quando a gente está em silêncio, você está dizendo muita coisa. Às vezes a pessoa está com cara fechada e a gente não sabe o que é. As pessoas vão interpretar. Será que é comigo? Será que ela não está gostando de estar ali? Será que... Nossa, ela é muito brava, eu nem vou chegar perto dela porque ela vai... Eu tô com receio. Então, é uma pessoa que tem, às vezes... A gente não sabe o que está acontecendo. Ela pode... A postura é o que a gente fala quando a gente não... Mesmo quando a gente não diz nada. E as pessoas, às vezes, com a cara fechada, muitas pessoas não vão chegar até ela, porque ela está mostrando uma blindagem, as pessoas não vão querer perguntar para ela e aonde vai acontecer e pode acontecer outros problemas. E a gente não dá conta que essa situação existe. Mas também a gente tem um outro lado, que são as distorções perceptivas, que são aqueles filtros inconscientes que a gente tem, que pode distorcer totalmente como a gente se comporta e como a gente avalia o comportamento do outro. Então, uma distorção que eu quero falar a gente chama de efeito halo, ou halo, que é quando uma característica da pessoa pode encobrir todas as demais características que ela possui. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tô num comentário e eu falo assim, vamos pegar de assuntos bem sensíveis, que gera muita polêmica. Falar de religião, falar de política, falar de esporte, falar sobre a questão da orientação sexual de alguém. Sempre a gente vai ter os dois lados. Sempre a gente vai ter opiniões diferentes. E vamos falar que eu me expresso de uma forma extremamente preconceituosa. E eu falo de uma forma que quem vai escutar, vamos pensar que eu vou ter uma opinião contrária àquela visão que eu me expus. O que as pessoas vão ver? Só aquela situação. A Juliana é assim. Ou a situação é assim. Então, essa característica, por exemplo, um profissional simpático, e pode ser positiva ou negativa. O que acontece muito é o efeito, né, negativo. É muito comum, a pessoa faz um comentário ou expõe alguma coisa o pequeno erro dele ou o momento de desatenção faz com que a pessoa seja rotulada. Fulano é desorganizado, ou fulano é problema, ou fulano tem um comportamento desregrado da sua vida. E você não vai ver outros pontos. Mas a gente pode ter uma visão positiva. Um profissional, por exemplo, simpático, comunicativo, ele pode ser visto como competente. E as pessoas avaliarem positivamente só por aquela característica. Ou a cara feia é uma pessoa brava. Ou a questão, por exemplo, essa impressão que fica, a gente domina, então a gente vê só aquela situação. Nossa, fulano é muito desorganizado. A gente tende a julgar somente com esse aspecto. É do ser humano, né, Ju? Não tem como.
é do ser humano. E a gente, conhecendo esses fatores, nos traz o seguinte: quanto que a gente tem que estar atento e consciente sobre o que eu quero expressar. Sim. E muitas vezes eu tenho direito de não estar bem, mas a gente pode ter uma fala diferenciada. Um exemplo: olha, Carol, ontem eu estava mais quieta. E eu só queria dizer, hoje eu tô falando porque isso pode até gerar que eu não queria falar com você, ou que eu tava chateado com alguma coisa e não tem nada a ver. Ontem eu tava com um problema pessoal e isso me afetou muito. Então eu preferi ficar mais reservada. Ou quando a pessoa me vem, olha, eu estou passando por um momento da minha vida pessoal que eu não gostaria de colocar, mas eu vou ficar hoje. Eu gostaria muito de pedir, por favor, para eu ficar mais a minha. Quando você sinaliza algo, as pessoas já vão saber e vão evitar a distorção. Ou, por exemplo, quando uma profecia autorrealizadora, eu vou falar assim: nossa, esse meu time não dá conta. Tudo que eu for fazer, como eu acredito nessa crença, eu vou fazer de tudo para não treinar, para diminuir minha comunicação, porque eu acho que esse time não dá certo. O que vai acabar acontecendo? Esse time não vai conseguir atender. Então a gente precisa muito estar consciente sobre a postura que eu tenho no meu trabalho, de que forma que eu possa ter comportamentos e atitudes e até consciência na forma de eu me comunicar, que vai tornar a minha vida profissional, minha carreira, algo mais positivo possível. Muitas vezes a gente tá se matando no trabalho, tá fazendo tanta coisa e às vezes um tom de voz, a gente pode demonstrar autoconfiança sem arrogância, ser colaborativo sem ser submisso, ou ter firmeza na minha fala sem agressividade. É um desafio a gente buscar esse meio termo, sabe, Carol e ouvintes? Porém, quando a gente está consciente sobre o que a gente está se expressando, como que a gente está, a gente consegue muito mais oportunidades para a gente crescer, para a gente ter uma postura assertiva e as pessoas terem congruência e ter confiança sobre o meu trabalho. O que não dá, principalmente nessa era onde a gente pode ser o que a gente quer. A gente tem que também escolher aonde que a gente quer entrar. Porque realmente vai ter organizações e culturas que não vai ter o meu perfil. Que por mais que eu fale tudo isso aqui hoje, pode ser que para a pessoa o seu vai nada a ver onde ela está inserida. E o problema não vai ser você. Muitas vezes o problema é o local que você está, que não condiz com o seu perfil. Sim. E cabe também a gente ter consciência, responsabilidade sobre a nossa escolha. Aonde que a gente quer estar, né? Essa empresa, ela condiz com os meus valores, ela é coerente. E por isso que a gente precisa, falando nessa coerência, também ter coerência em relação às nossas ações e também ter coerência que também vai transformar a nossa reputação em confiança. Por isso que a confiança é o ativo mais valioso que a gente tem na carreira. E essa confiança, ela deve ser mútua. Eu confiar no local e a gente também passar essa confiança. Por isso a gente tem que estar congruente em relação a isso. Até eu trouxe um estudo publicado naquela revista Harvard Business Review, que 85% dos problemas no trabalho são de natureza comportamental e não técnica. Ou seja, que dá embasamento sobre as nossas relações e convivência. E isso, gente, não quer dizer que é fácil lidar com pessoas. Eu trabalho há 25 anos, estudo isso e falo assim, nossa, é extremamente difícil lidar com gente. Porque somos diferentes. Sempre
numa empresa vai ter conflitos. E o conflito vai acontecer nessa diferença de ideias e opiniões. Mas quanto mais a gente se torna uma pessoa com essa maturidade emocional, de saber que somos diferentes, que a gente vai ter momentos que a gente não vai concordar com tudo, mas a gente precisa conversar de uma forma madura sobre as nossas relações no trabalho, para a gente chegar a o ponto que eu falo que é um consenso, que muitas vezes não vai ser como eu gostaria de ser, nem como você gostaria de ser, mas que a gente precisa ter numa relação profissional essa maturidade de respeitar. Apesar de eu não concordar com muitas posturas, a gente tem que respeitar. Com certeza. Mas também a gente tem que se dar esse respeito. Porque o respeito só vai acontecer também se eu demonstrar respeito pelas relações. A gente não pode exigir respeito se a gente não respeita. Sim. Então, o mercado ele está mudando, essas mudanças, essas funções estão mudando, a postura está mudando, a gente vai sofrer mais cobrança, mais pressão, mais exigência, significa que a gente vai ter mais estresse. Se a gente não estar consciente de tudo que está acontecendo, estar consciente sobre como que eu estou nesse cenário, a gente não vai conseguir essa mudança e a gente não vai conseguir um impacto positivo nas relações que a gente quer ter nesse mundo. Com certeza, Ju, e prestar atenção nisso é muito importante. Obrigada, viu, por mais uma coluna. Um beijo para você e até segunda que vem. Muito agradecida, uma ótima semana.